Você sabe qual é o seu chamado? E se eu te disser que descobrir isso é muito mais simples do que você imagina? Fica aqui comigo e vamos refletir mais sobre isso. Eu já peço para você se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Hoje eu quero te mostrar que o chamado específico de Deus na sua vida começa a partir de um chamado geral dele a todos os cristãos. Na descoberta do nosso chamado específico, muitas vezes nós acabamos olhando muito para nós mesmos, em relação ao nosso propósito, nosso chamado, nossos dons e os nossos talentos. Muitas vezes nós nos esquecemos que o chamado de Deus para as nossas vidas não tem a ver com nós mesmos, mas tem a ver com algo que está no coração de Deus, que nós podemos corresponder a isso. Existe algo que está no coração de Deus e que Ele espera de nós acima de todas as outras coisas. E isso está lá em Marcos 12, do 28 ao 34, que diz o seguinte: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ama o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Então, antes de qualquer coisa, existe um chamado de Deus a todas as pessoas. E esse chamado é: ame o Senhor de todo o seu coração e o próximo como a si mesmo. Tudo que o Senhor realiza nas nossas vidas é para nos direcionar aos primeiros mandamentos, inclusive quando Ele nos chama para algo específico. Vamos ver o exemplo da história de José. Quando ele era jovem, ele recebeu um sonho do Senhor. Nesse sonho, ele entendeu que ele seria colocado a um cargo de alta posição. No decorrer da história, acaba que os irmãos vendem ele, ele vai parar numa terra distante, lá no Egito. Ele é feito escravo e passa por muitas coisas difíceis. Mas muitos anos depois, ele recebeu o favor de Deus, o favor dos homens e foi colocado em um cargo de administração e realmente de alta posição, como ele havia sonhado. Esse era o chamado específico de Deus na vida de José. Deus o criou para esse lugar. Entretanto, isso não tinha a ver com a própria vida de José. Soberanamente, o Senhor o direcionou àquele lugar, porque através da alta posição dele, ele pôde trazer todos os hebreus para o Egito e os livrá-los da morte. Então, através do chamado específico de Deus na vida de José, José foi levado a amar o Senhor de todo o coração dele, porque em muitos anos difíceis, onde ele não conseguia compreender o que estava acontecendo, o Senhor foi forjando o caráter dele e ele aprendeu a amar o Senhor nesse processo. Mas, através desse processo, o Senhor também fez de José uma bênção para todo o povo hebreu e para todas as gerações que viriam após a ele. Então, através do chamado específico na vida de José, o Senhor o levou a amar a Deus, a amar as pessoas e a viver a plenitude de tudo que o Senhor preparou para a vida de José. Entretanto, não foi sempre que José esteve naquele cargo de alta posição que o Senhor havia preparado para ele. Em cada momento nós vemos o Senhor chamando José para fazer coisas que estavam à frente dele. Quando ele foi colocado na casa de Potifar, o Senhor o chamou para dar o melhor dele naquele lugar. Quando ele foi para a prisão, o Senhor chamou a ele para que ele desse o melhor dele naquele lugar. E assim por diante. E no decorrer do caminho, José foi de fato compreendendo seus dons e talentos e aquilo que o Senhor tinha preparado para ele. Na nossa vida também é dessa forma. O Senhor nos chama a darmos o nosso melhor naquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Quando nós somos fiéis ao pouco que temos, Ele então nos leva a um novo nível. Ele nos chama para algo que é mais próximo do nosso destino em Deus. Entretanto, nós só conseguiremos viver esse processo de maneira plena e de fato entender o nosso chamado específico quando no dia que se chama hoje, através dos nossos dons, dos nossos talentos e das nossas habilidades, nós amemos o Senhor de todo o nosso coração, nós utilizemos de todos os nossos recursos para amar e servir ao próximo. Por exemplo,
exemplo, uma pessoa que tem chamado específico na área de adoração. O Senhor a chama dia após dia a adorar o Senhor todo o seu coração e a servir as pessoas, amar as pessoas, ensinar as pessoas como estar no lugar de adoração verdadeira e genuína. E à medida que essa pessoa é fiel com o pouco que tem, o Senhor a chama para níveis maiores. Uma pessoa que tem chamado na área dos negócios, como que essa pessoa pode amar a Deus através dessa área? Fazendo tudo para a glória de Deus. E quando essa pessoa faz isso e também utiliza dos seus dons e talentos para amar e servir as pessoas, ela vai compreendendo de fato, o Senhor vai estreitando o caminhar dela para que ela possa de fato chegar no destino que Deus preparou para ela. Você consegue entender que descobrir o nosso chamado nessa perspectiva é muito mais simples do que parece? Nós não precisamos ficar esperando uma revelação do céu. Nós precisamos ser fiéis ao que a palavra diz, colocarmos em prática os nossos dons e os nossos talentos, amarmos a Deus de todo o nosso coração, com tudo aquilo que nós temos nas nossas mãos, amar as pessoas, e à medida que a gente vai exercendo isso, servindo em várias áreas, a gente vai conseguindo identificar nossos dons e habilidades naturais. E é dessa forma que nós descobrimos o nosso chamado em Deus. Não é ficando de braços cruzados, esperando vir uma revelação do céu, mas é de fato amando o Senhor, amando as pessoas e colocando em prática aquilo que o Senhor já colocou nas suas mãos. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu oro para que o Senhor edifique a sua vida através dele. Comenta aqui embaixo aquilo que mais chamou a sua atenção. Eu já peço para você se inscrever e ativar o sininho. Até mais, Deus abençoe.